Há uma pergunta que as pessoas sempre me fazem nos lugares onde eu sou convidado para ministrar, é se Jesus equipou a igreja primitiva com dons, autoridade, poder e deixou o barco com a atual geração de cristãos à deriva. E eles me fazem essa pergunta baseado no fato de que eles não veem milagres, eles não veem manifestações de glória e poder, como nós vemos quando nós lemos o livro de Atos, quando nós lemos o livro de Coríntios e as cartas de Paulo. Mas a pergunta que nós temos que fazer não é se Jesus equipou a igreja primitiva com dons, autoridade e poder e deixou o barco com a atual geração de cristãos à deriva. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é se nós, como igreja, dependemos do Espírito Santo e temos um relacionamento com o Espírito Santo, assim como a igreja primitiva dependia e tinha um relacionamento com Ele. Queridos, às vezes eu fico observando as pessoas quando chegam na igreja, o louvor está acontecendo, a adoração acontecendo e a pessoa está de braço cruzado olhando. A palavra está acontecendo e o que o meu desejo como pregador essa noite é que você arranque aqui de cima uma porção grande de alimento espiritual que você possa ingerir e esse alimento espiritual ele possa te sustentar. E como o apóstolo disse aqui, eu profetizo, queridos, em nome de Jesus, que esse templo pequeno, ele não irá caber as pessoas amanhã para essa reunião de casa de paz. Que toda a igreja venha e que toda a igreja se envolva com casa de paz, em nome de Jesus. Por quê? Porque os céus, ele não responde perguntas, os céus, ele responde respostas. Quando você começa a trabalhar para a obra, quando você coloca seus pés em prol daquilo que Jesus colocou dentro de você, Jesus começa a atuar através de você e te dá as respostas que você está esperando há muito tempo. Tem pessoas aqui que têm mais de 5, 10, 15, 20 anos como cristão e estão orando há 20 anos para receber uma resposta de Deus. E sabe por que Deus ainda não te deu essa resposta? Porque os céus não respondem às suas perguntas. Os céus respondem às respostas que você dá. O que Jesus falou para os discípulos? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu já repeti isso aqui desde quarta-feira. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Ah, pastor, eu quero o dom de cura. Vai orar pelos enfermos. Eu quero o dom de libertação. Jesus me dá. Vai orar por aqueles que estão em cativos. Queridos, o céu trabalha com princípios. Os céus trabalham com princípios. Ah, eu quero prosperar, pastor. Existe um princípio para prosperidade, é dízimo e oferta. Eu quero ter relacionamento com Deus, pastor. Eu quero ver Deus. Você pode dizimar, você pode ofertar, você não vai ver Deus. Aí você precisa orar. É o princípio da oração. Ai, pastor, eu tenho pecado. Não estou conseguindo me desvincular dos pecados. Vai jejuar e matar a tua carne. Os céus trabalham com princípios. E quando nós respondemos através de uma ação, os céus respondem e honra. Deus honra a palavra dele. Queridos, eu não quero ser repetitivo, mas tem uma grande parte de pessoas que não estavam conosco aqui esses dias. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Nós falamos na primeira noite aqui sobre a nova aliança. Nós comentamos que tem pessoas que há muito tempo falam que são servos de Deus e continuam praticando os pecadinhos de estimação. Por quê? Porque não adentraram na nova aliança. O que é adentrar na nova aliança? Basta eu aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida? Confessando Ele só? Não. A palavra de Deus fala lá no livro de Romanos que aquele que confessar com a boca e crer com o coração, esse se torna filho de Deus. Tem muitas pessoas que só confessaram com a boca, mas não creram com o coração e não entraram na nova aliança. O Espírito Santo não veio morar dentro dela. Por isso que elas estão na igreja, estão frias. Por isso que elas frequentam um templo, mas não conseguem tocar Deus. Eu vim no culto, mas não senti nada. Sabe por que você não sentiu nada? Porque você precisa se converter.
Você precisa adentrar na nova aliança. Você verdadeiramente precisa falar assim: Jesus, eu preciso do Senhor. E eu te confesso com o meu coração. A partir desse momento o Espírito Santo vem morar dentro de você. Ele tira as obras da carne e coloca os frutos dele dentro de você. Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. A velha pessoa morre na nova aliança, e a nova pessoa, que é um filho de Deus, regenerado, nasce. Queridos, uma pregação sobre a lei, ela gera servos obedientes. O que é servos obedientes? São aqueles que batem cartão quando tem culto. Eu sei que aqui não acontece, mas isso acontece na igreja onde eu pastoreio. Tem pessoas que vão lá só para bater cartão e falam assim: pastor, conte comigo. Eu vejo que essas pessoas, elas estão dispostas. Mas quando eu falo assim: beleza, vem cá, nós vamos fazer casa de paz, eu preciso de você para evangelizar, aí elas não estão disponíveis. Nem todas as pessoas que estão dispostas, elas estão disponíveis. Por quê? Porque estar disponível é você adentrar numa nova dimensão. É você compreender a realidade do Espírito. É você sim tocar os céus ainda nessa terra. O que Jesus disse? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido, existe uma via de mão dupla quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2. Historicamente, quem está conosco hoje é o Espírito Santo. E desde Atos 2 existe uma via de mão dupla, do qual aqueles que estão no Espírito, eles são conectados com os céus, e os céus são conectados nele. Eu contei um testemunho aqui para vocês, sobre ser guiado pelo Espírito. Eu estava viajando uma determinada vez, cheguei em casa cansado, e nós fazíamos evangelismo numa das escolas ali da nossa cidade. E o que aconteceu? Eu estava tão cansado que eu falei assim: Espírito Santo, eu não vou evangelizar hoje. Eu não vou. E o Espírito Santo falou assim para mim: e se alguém morrer sem me conhecer? Eu falei: tá bom, já compreendi tudo. Liguei para um amigo meu, nós entramos no carro, fomos lá, evangelizamos no horário do intervalo daquela escola, tocamos um louvor, pregamos a palavra e oramos pelas pessoas. E naquele momento tinha uma pessoa que estava sentada numa dos bancos lá daquela escola, da área de lanche ali. E aí a diretora chegou para mim e falou assim: tá vendo aquele rapaz lá? Sei, é o pior aluno que nós temos aqui, é o mais complicado, é traficante, cheio de problema, mas hoje ele ficou aqui e ouviu toda a palavra e recebeu a oração, mesmo que distante, porque na hora que nós estávamos orando, ele abaixou a cabeça. No outro dia, eu recebi uma ligação da diretora, dizendo assim: sabe aquele rapaz que estava aqui, que ouviu a palavra ontem? Eu falei: sim. Mataram ele quando ele estava vindo para a escola hoje. Queridos, um dia anterior, se eu não estivesse em conexão com os céus, eu não tinha manifestado Jesus naquela escola. Eu não sei se ele recebeu a salvação, mas a palavra foi semeada no coração dele. Aqueles que têm o Espírito Santo, eles não conseguem mais viver para si mesmo. Existe um fogo interior aqui que queima 24 horas por dia, 7 dias da semana, do qual eu digo: Jesus, me usa, faz de mim um instrumento das tuas mãos. Por quê? Porque desde que eu recebi Jesus, Ele foi tão maravilhoso para mim, Ele mudou a minha vida, que eu quero compartilhar Ele com as demais pessoas, e que as demais pessoas também conheçam esse Jesus que transformou a minha vida. Queridos, quando você entrar aqui na igreja, não entre como você estivesse vindo em qualquer lugar. Aqui não é qualquer lugar. Aqui é o lugar onde Deus escolheu para falar com você. É certo que o Senhor encontra conosco no nosso quarto secreto de oração, mas Ele usa a congregação para manifestar a vontade dEle para a igreja. E nós todos temos que trabalhar em sintonia. Às vezes as pessoas entram e saem e falam assim: Deus não falou comigo. Deus falou, é você que não estava com os ouvidos abertos para ouvir. Você estava na dimensão terrena, mas o Senhor quer te levar para uma dimensão espiritual.
Nós precisamos tocar nessa dimensão espiritual, senão esse seminário não faz sentido. Se vocês saírem daqui felizes comigo, esse seminário não faz sentido. Vocês têm que sair daqui triste consigo mesmo, querendo mudar, querendo fazer. Eu poderia contar N experiências aqui para vocês. Você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a viver numa dimensão espiritual, do qual a sua vida só faz sentido se estiver nele e ele em ti. Uma vez chegaram para um missionário, amigo meu, pastor, que mora na África há 20 anos. Quando ele aceitou Jesus, ele já foi para a África. E perguntaram, você deixou tudo que você tinha? Ele falou, que tudo? Que tudo? Não, você deixou tudo que você tinha, você deixou seus familiares lá, seus parentes, sua casa. A empresa que você tinha, ele falou, tudo aquilo era lixo, perto do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Jesus é o maior valor que eu e você temos, querido. Não existe outro valor a não ser Jesus Cristo. E quando nós compreendemos isso, nós entramos na dimensão espiritual do Espírito. Nós começamos a viver uma vida no Espírito. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele me revela os céus. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu estou esperando morrer. E eu quero encontrar Jesus na eternidade. Querido, você pode encontrar Jesus hoje através do Espírito Santo. Você pode tocar em Jesus hoje através do Espírito Santo. Você pode conversar com Jesus hoje através do Espírito Santo. O problema é que nós menosprezamos a terceira pessoa da Trindade. Nós achamos que Ele é uma influência que emana de Deus. Nós achamos que Ele, muitas vezes, é uma pomba, simbolicamente falando, mas nós não falamos que ele é forte como um vento, nós não falamos que ele é uma tempestade, nós não falamos que ele é fogo. São figuras simbólicas do Espírito Santo, mas ele é uma pessoa. Na quinta-feira nós estudamos aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Jesus dependeu do Espírito Santo, a igreja depende do Espírito Santo. Por quê? Tira o Espírito Santo da igreja, ela se torna um clube ou uma instituição filantrópica com fins lucrativos. Nós temos que aprender a conversar com o Espírito Santo. Queridos, quando você chega na igreja e você começa com toda a devoção a adorar de todo o seu coração, sabe uma coisa que eu tenho aprendido? O Espírito Santo, ele não procura uma conversa com você enquanto você não procura uma conversa com ele. A não ser que ele tenha uma urgência por parte de Deus. Quando você clama por ele, e você pede ele para te tocar, ele te toca. Nós tivemos N experiências aqui ontem, de pessoas que foram batizadas com a plenitude do Espírito Santo. Eu recebi testemunhos ali atrás, de pessoas que já estão na igreja há muitos anos, inclusive pessoas que não são dessa igreja que vieram aqui ontem. Já são de Jesus há muito tempo, mas que não oravam em línguas, não tiveram essa experiência que eles receberam aqui ontem com o Espírito Santo. O Espírito Santo renovou dons. Por quê? Porque ontem, depois da ministração, eles ansiaram por ter esse contato com os céus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui cristão durante muito tempo de forma normal. Como que é cristão de forma normal? Aquele que ia na igreja, aquele que lia a Bíblia, aquele que tinha problemas e resolvia os problemas da forma conveniente como eu achava que eu tinha que resolver. Mas um dia eu tive um encontro com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu comecei a viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Queridos, Deus te chamou para você viver o sobrenatural. Deus não te chamou para você viver de forma normal. Nós somos cidadãos celestiais passando uma temporada aqui na terra. Nós não somos cidadãos terrenos. E nós precisamos compreender isso.
O máximo que você irá viver nessa terra talvez seja 90 anos, que é a expectativa de vida do brasileiro. E aqueles que já passaram de 40, como eu, já estão mais para lá do que para cá. Quando você estiver diante do Senhor, Deus não irá perguntar para você quantas casas você construiu, quantos carros você adquiriu, quantos diplomas você conquistou, mas irá perguntar: cadê a sua família? Cadê aqueles que eu coloquei do seu redor? Você ministrou o meu amor para eles? Você disse para ele que eu o amo de todo o meu coração e que eu preparei esse dia para que você estivesse aqui, porque o Pai deseja revelar o amor dele a você. Nós precisamos compreender isso, queridos. Tudo isso que eu estou falando para você não estava planejado. Eu estava com uma ministração aqui pronta. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Mas o Espírito Santo me pegou aqui para falar algo que está no meu espírito. Nós precisamos virar essa chave no mundo espiritual. E como eu viro essa chave, pastor? Através de um relacionamento com Ele. A adoração, ela não começa no momento que você vem para a igreja. A adoração começa lá na sua casa. Quando você está preparando para vir para a igreja, você já está o adorando. Quando você chega aqui, você já vê os céus abertos. E Deus respondendo a sua ação de adoração que veio desde a sua casa até chegar aqui. Às vezes nós esperamos o momento do louvor para adorarmos. Não, querido. Adoração não é somente o louvor. Ali é uma parte do culto. Mas adoração é você adorá-lo com suas palavras. Você adorar com seu testemunho no teu trabalho. Você dizer para Jesus que Ele é tudo para você e refletir Ele através dos seus atos. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Queridos, isso é testemunho. Isso é testemunho. Eu e você precisamos viver nessa dimensão espiritual, testemunhando Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque tem lugares que eu não conseguirei colocar a planta dos meus pés. Tem lugares que o apóstolo não vai conseguir colocar a planta dos pés dele. Mas vocês irão conseguir colocar a planta dos pés de vocês. E Jesus conta com vocês para manifestá-lo lá nesses lugares. Lá nesses lugares. Eu comentei aqui um dos dias que profundidade gera estabilidade. Quanto mais profundo você está no Senhor, mais estável você vai estar. Eu gosto muito de uma árvore que as Escrituras se referem a ela em alguns trechos, que é o carvalho. Queridos, carvalho, ele é um medidor de tempestades pelos botânicos. Os botânicos que estudam o carvalho dizem que ele é um medidor de tempestade. Ali na Califórnia tem um carvalho de mais de 1.200 anos. O tronco dele precisa de várias pessoas abraçadas para circular o tronco dele. E quando nós olhamos aquele carvalho altíssimo, com 10, 15, 20 metros de comprimento, nós não imaginamos que em suas raízes tem o dobro de comprimento. As pessoas às vezes veem um homem de Deus aqui em cima ministrando e dizem assim: eu queria ser igual ao apóstolo, eu queria ser igual, mas não sabe o quanto ele cavou para procurar estabilidade em Deus. Não sabe as horas que ele passou em oração, os dias de jejum que ele consagrou ao Senhor, para que ele estivesse refletindo externamente aquilo que ele tem interiormente. Queridos, nós só damos aquilo que nós temos. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu só consigo mostrar para vocês algo aqui em cima se no secreto eu tiver conquistado isso com Deus.
Se eu não tiver feito isso em Deus, no secreto, eu não consigo manifestar aqui em cima nada. Porque as pessoas só dão aquilo que elas têm. Como é que você vai orar por uma pessoa ser curada, se você não sabe o caminho da cura em Jesus Cristo? Como é que você vai orar por uma pessoa ser liberta, se você não sabe o caminho da liberdade em Jesus Cristo? Como é que você vai aconselhar uma pessoa para ser próspera, se você não conhece o caminho da prosperidade em Jesus Cristo? Queridos, quem aqui teria coragem de fazer cirurgia com um cirurgião cardíaco que estudou pela internet? A pessoa formou em medicina por curso online, montou um consultório aqui, está atendendo no hospital. Preciso fazer uma cirurgia cardíaca. Vai lá que fulano tal vai fazer essa cirurgia. Ninguém ia. Por quê? Porque ele só sabe na teoria e ele não conhece na prática. Ele não estudou presencialmente, ele não fez residência. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? A vida cristã, ela tem que ser prática. A vida cristã, ela tem que ser prática. Abra a palavra de Deus comigo lá em João 20. Eu estava com outro texto, mas o Espírito Santo está me direcionando. A partir do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoados os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiver serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não me viram e creram. Eu ministrei sobre essa passagem aqui na sexta-feira. Na sexta-feira eu ministrei sobre essa passagem. E eu falei sobre os níveis de relacionamento que nós temos no mundo físico e espiritual. Nessa ocasião aqui, Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. E quando ele aparece para os discípulos, Tomé não estava no meio deles. E aí os discípulos dizem assim: Tomé, você perdeu o melhor da festa. Está vendo essas migalhas desses pães aqui? É de Jesus. Aí Tomé diz aquela famosa frase: eu só acredito vendo. Mas não é que Tomé estava incrédulo. Tomé queria ter as suas próprias experiências com o Senhor. Ele não queria viver de experiências de outros. Uma semana depois, 8 dias depois, Jesus aparece para eles, e ali no meio está Tomé. E Jesus fala assim: vem aqui, Tomé, me toca. Toca aqui do lado. E Tomé fala: verdadeiramente tu és o Cristo. E Jesus fala algo tremendo para ele, fala algo sobrenatural, que é para mim e é para você. Jesus diz assim:
Tomé, porque tu me viste, porque tu me tocaste, tu creste. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não me viram, não me tocaram e irão crer. Por quê? Porque esses irão crer pela fé. Quem são esses? Sou eu e é você. Queridos, Jesus fala sobre 3 níveis de relacionamento nessa passagem. O nível físico, que é o mais medíocre, e era o que os apóstolos tinham com ele antes dele ressuscitar. Eles dependiam de Jesus para tudo. É aquele nível físico que você conhece Jesus através da minha vida. Você conhece Jesus através da vida do apóstolo. Você conhece Jesus através de um testemunho, mas você não conhece Jesus pessoalmente através de uma experiência que você teve com Ele. Esse é o nível mais raso e mais pobre que existe. Porque o dia que eu não estiver do seu lado, o dia que o apóstolo não estiver do seu lado, você não consegue fazer aquilo que Jesus pediu para fazer. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos voltaram a praticar os velhos pecadinhos, as velhas coisas que eles praticavam antes de conhecer Jesus. Eles deixaram Jesus lá no túmulo e voltaram às velhas práticas do que eles praticavam. E Jesus, antes de ser crucificado, ele fala para Pedro: Pedro, quando você se converter, você irá entender o que eu estou dizendo. Os apóstolos não eram convertidos antes de Jesus ressuscitar, aqui em João 20, e soprar o Espírito sobre eles. Segundo nível de relacionamento, o nível de relacionamento de alma, é onde as pessoas se encontram e elas têm objetivos em comuns. Esse relacionamento tem de ser muito forte, por aquelas pessoas que conhecem através da internet. Eu não aconselho. Tem um casal na nossa igreja que conheceu através da internet. Ele foi buscar ela em uma determinada cidade. Hoje eles se casaram e vivem muito bem, são líderes. Por quê? Porque antes eles não haviam se conhecido fisicamente, mas eles tinham objetivos em comuns, eles tinham planos em comuns diante de Deus. Esse é o relacionamento de alma. E é um relacionamento que lá nas Escrituras fala sobre Davi e Jonatas. Não era um relacionamento pervertido, como muitos aí apregoam, mas era um relacionamento de alma. Eles tinham objetivo, eles tinham planos em comum. E o terceiro nível de relacionamento aqui que Jesus está falando para Tomé: mais bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram, porque serão levados a um nível de relacionamento maior do que esses que vocês estão vivendo até agora. É um nível de relacionamento em espírito. Por quê, queridos? Porque se Jesus estivesse aqui no nosso meio, nós teríamos que ir para Israel e encontrar com Ele, e talvez nós não conseguiríamos falar com Ele, porque a humanidade estaria na fila para falar com Ele. Dependia de Jesus fisicamente. E o nível físico, eu fico preso à pessoa fisicamente. Mas através hoje do Espírito Santo, eu tenho livre acesso a Ele 24 horas por dia, 7 dias na semana. Esse é o nível de relacionamento que Jesus está falando para os discípulos. E esse é o nível de relacionamento que Jesus quer que você o conheça. Que quando você chega na tua casa, fecha os olhos e começa a orar, você creia que Ele está lá do seu lado. Quando você chega aqui e começa a adorar, você não enxerga só a ambiência, você sente a presença, porque o que muda a minha e a sua vida é a presença de Deus, não é a ambiência. Nós podemos estar numa ambiência confortável, com poltronas boas, com um ar-condicionado legal, mas se a presença não estiver no nosso meio, queridos, de nada vale a ambiência. No primeiro culto eu falei sobre os sinais de uma igreja viva. E fazendo essa introdução, eu quero falar bem rápido. O que é uma igreja viva? O que é uma igreja avivada no Espírito? É uma igreja que é transformada, é uma igreja que não é adaptada. Quantas pessoas chegam na igreja que elas querem adaptar a vida delas da mesma forma que elas vivem lá no mundo aqui dentro? Elas são resilientes. Resiliente é aquele que ele tem capacidade de se adaptar à mudança.
Eu comentei no primeiro culto que existe um exemplo de resiliência muito grande, que é nas aeronaves. Antigamente acontecia muitos acidentes de aviões. Por quê? Porque as fuselagens das aeronaves, elas não eram adaptadas ao ambiente onde ela estava voando. Levantava um voo de Cuiabá a 40 graus, chegava no Canadá a menos de 20 graus, a fuselagem congelava, quebrava e a aeronave caía. O que a indústria aeronáutica fez? Construiu aeronaves adaptáveis aos ambientes onde ela estava voando. Então, uma aeronave que levanta voo de Cuiabá e vai para o Canadá, ela consegue se adaptar ao calor e ao frio. Queridos, mas nós como cristãos não somos adaptáveis. Nós temos que ser transformados pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós abrimos mão da velha vida e começamos a viver uma vida nova com Jesus. E vocês não sabem que maravilha é essa de viver uma vida nova com Jesus. Você ouvir a voz dele, você senti-lo. Você ter experiências sobrenaturais. Você viver a fé. Você viver a fé. Segunda característica de uma igreja viva e avivada é nos ensinamentos apostólicos. Ela lê a palavra, ela estuda a palavra. Querido, como que está o seu relacionamento com a Bíblia? Talvez você pegue a Bíblia só no momento que vem para o culto. Queridos, essa é o seu manual de vida. Comece a ganhar tempo com Ele. Comece a passar tempo na presença de Deus através das palavras que aqui estão. Queridos, há um tempo atrás, eu comecei a orar a Bíblia e profetizava em cima dos salmos. Existia algo que eu já estava esperando de Deus, uma confirmação espiritual. E a hora que eu comecei a orar a palavra, o céu se abriu sobre a minha vida e a vida da minha família. Como é que está o seu relacionamento com a palavra? Ela não é para ficar na estante e pegar a cada vez que você vem no culto, mas ela é para que você possa se alimentar dia após dia. O meu filho de 3 anos e a minha filha de 6 anos, ela sabe todos os livros da Bíblia de cor. E nós agora estamos ensinando versículos bíblicos para eles. Você pergunta João 3,16, ele vai falar. Filipenses 4,6, ele vai falar. Filipenses 4,4, ele vai falar. Salmos 23,1, ele vai falar. Queridos, nós precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer o manual de vida que Deus deixou para nós. Isso daqui não é simplesmente um livro. Se você ler sem a junção do Espírito Santo é um livro. Mas quando o Espírito Santo começa a te revelar as entrelinhas, se torna poder. Tem uma passagem ali no livro de Atos capítulo 3, onde Pedro e João estão subindo para um templo. Existia um homem que desde nascença ele estava sentado ali. Ele não andava, ele era coxo. Quantas pessoas passaram por aquele homem? Talvez entraram sacerdotes com turbantes bonitos, entraram homens com vestes celestiais, e ninguém mudou a situação daquele homem. Passou doutores, passou médicos, passou mestres, ninguém mudou a situação daquele homem. Chegaram dois homens simples, e disseram para aquele homem: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. 2 homens cheios do Espírito de Deus. 2 homens que respiravam e expiravam o Espírito de Deus. 2 homens guiados pelo Espírito de Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Diga que você o ama. Diga que você quer viver isso. Oh. Terceiro sinal de uma igreja avivada, de uma igreja viva: ela possui a comunhão e ajuda mútua. Quando nós
vemos os discípulos da igreja primitiva, todos eles se ajudavam, todos eles se preocupavam um com o outro. Eu estava comentando aqui no primeiro culto, que às vezes no grupo de WhatsApp da nossa igreja, coloca-se lá, ora por fulano de tal, mas são poucos aqueles que dobram o joelho e oram por alguém. Me fala a verdade aí, ou responde para você mesmo. Quantas vezes as pessoas te pediram oração e você disse que iria orar e não orou? Quantas vezes as pessoas falaram assim, minha vida não está bem, estou em depressão, minha família não está bem, e você, em vez de ser um intercessor aos céus pela vida daquela pessoa, e você não abriu sua boca e você não orou. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, inclusive a oração. Por quê? Porque eles sabiam o propósito, porque eles estavam ali. Queridos, você não está aqui simplesmente para sentar nessa cadeira e ocupar um espaço. Deus tem planos para com você. A palavra de Deus fala no Salmo 139, que Deus conhecia todos os dias da sua vida, inclusive esse, do dia 20 de fevereiro de 2021, que você estaria aqui me ouvindo. Deixa eu te explicar uma coisa. Quem vem, anote isso daí, quem vem pela necessidade, não alcança o propósito, mas quem vem pelo propósito não passa necessidade. Se você está aqui pelo propósito, você não irá passar necessidade, porque o seu Pai te conhece e te supre. O seu Pai dá tudo aquilo que você tem necessidade. Só que às vezes nós achamos que Deus é sem educação, apóstolo. Nós ficamos pedindo coisas para Deus, e nós falamos assim para Deus: Deus, eu estou precisando tanto de uma porta de emprego. Deus, abre essa porta de emprego para mim. E nós queremos que Deus faça assim: varão, pega aí. Nós queremos que Deus faça assim: jogue para nós a bênção. Sabe o que Deus quer que a gente faça? Que nós venhamos chegar perto dele. Senhor, estou precisando de uma porta de emprego. Pai, estou precisando de uma porta de emprego. E ele diz assim: pegue nas minhas mãos. Pegue nas minhas mãos. Começa a se relacionar com Deus como Ele é seu Pai, como se Ele fosse seu Pai. Ele é o seu Pai. Se você confessou Jesus com a boca, crendo com o coração, a palavra de Deus fala que você se tornou filho de Deus. E sabe, Jesus te levou a um cartório celestial, e o sangue dele é o DNA que comprova a sua filiação paternal a Deus. O sangue de Jesus é o DNA que comprova a sua filiação paternal a Deus. Você não é dessa terra. Você é espírito. Você vive em um corpo e possui uma alma. Esse corpo que você vive, por mais que ele esteja jovem, hoje ele vai se acabar. E a palavra de Deus fala que existe um corpo celestial, incorruptível, te aguardando na hora que você fechar os olhos para esse mundo, para que você possa viver na eternidade ao lado do seu Pai. Vamos saquear o inferno e povoar os céus através da nossa vida e do nosso testemunho. Quarto, adoração prazerosa e reverência. Queridos, existem dois aspectos da adoração: adoração formal e informal. A informal é aquela que você adora na sua casa. É aquela que você vem da sua casa já adorando ao Senhor. Quando você chega aqui, você já está com os céus abertos sobre a sua vida, para que você possa acessar os céus. Tem pessoas que pecam a semana toda, murmuram a semana toda, reclamam a semana toda, e chega às 19 horas aqui ainda reclamando, aí estende as mãos para o céu e fala: Senhor, me enche com a tua glória. Querido, se você não tem um relacionamento com Ele, você só tem conhecimento de quem Deus é, e conhecimento sem intimidade é mera informação. Conhecimento sem intimidade é mera informação. É como se eu chegasse aqui na cidade de Codó, eu fosse para a casa de um de vocês, batesse na porta da casa de vocês e falasse: ó, vim me hospedar. Vocês não me conhecem.
Vocês não iriam abrir a porta para mim. Vocês iriam chamar a polícia. Tem pessoas que falam assim: eu quero isso de Deus, mas você não tem relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar. Ontem eu fiz uma pergunta aqui, eu não sei se foi ontem ou na sexta-feira. Eu perguntei para aqueles que estavam aqui, como hoje tem muitas pessoas que não estavam aqui, eu vou repetir. Quantos conhecem o Neymar? Muitas pessoas aqui levantou as mãos. Você conhece o Neymar, aquele jogador de futebol? Conheço. Muitos aqui conhecem o Neymar. E aí eu perguntei: quantos aqui já viajaram no jatinho do Neymar? Quantos já andaram no veleiro do Neymar? Aí aquelas pessoas que tinham levantado a mão, ninguém levantou a mão. Por quê? Porque simplesmente conhecem ele. Não tem intimidade para usufruir daquilo que ele tem. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem Deus, mas não tem intimidade para usufruir daquilo que Deus quer dar para elas. Conhecimento sem intimidade de quem Deus é mera informação. Mas a partir do momento que você se entrega para Deus, o Espírito Santo te enche, você começa a ser um beneficiado de tudo aquilo que o Pai tem. De tudo aquilo que o Pai tem. Quinto, evangelização contínua. Uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. A palavra diz: dar-se-vos-á. Dar o quê? Dinheiro? Não, dar aquilo que você tem. Se você tem Jesus, você quer que as outras pessoas tenham Jesus. Se você deseja Jesus, se você ama Jesus por aquilo que Ele fez na sua vida, você quer que as outras pessoas tenham Jesus também. Eu não posso guardar Jesus só para mim. Amanhã vai ter uma reunião aqui para Casas de Paz. Querido, sinceramente, se você compreendeu essa palavra hoje, você vai vir nessa reunião amanhã. Você vai deixar Deus te usar como instrumento para ganhar aqueles que não conhecem Jesus. Quantas pessoas estão morrendo aí fora sem salvação? Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus? Ele já desceu aqui, Ele já morreu na cruz, a sua morte, para que você pudesse viver a vida dele. E o que você está fazendo com a vida que Ele te deu? Você está vivendo uma vida que vale a pena? Ei, isso é muito sério. Ele morreu a sua morte para que você vivesse a vida dele. Se Jesus não tivesse vindo e morrido na cruz do Calvário por você e por mim, nós não estaríamos mais aqui. E o que nós estamos fazendo com a vida que Ele nos deu? Nós precisamos compreender isso. Uma igreja viva é uma igreja transformada e não adaptada. É uma igreja no ensinamento apostólico, é uma igreja que tem comunhão um com os outros. É uma igreja que tem uma adoração viva. É uma igreja que tem evangelização contínua. Quando você entrar na igreja, você nunca mais vai ser o mesmo. Quando você entrar aqui, você vai adorar de maneira diferente. Que essa ministração ela seja um despertador na sua vida. O despertador tem o poder de te acordar, ele não tem o poder de te levantar da cama. Você tem que dar um pulo. Então, se você acordou com essa ministração, seja prático, saia da inércia, comece a adorar a Deus com todas as suas forças. Quando o ministério de louvor agora for tocar essa canção, eu quero que você o adore como nunca antes adorou. Eu queria chamar o ministério de louvor já. Que você comece a adorá-lo como você nunca antes adorou. Acesse esse mundo espiritual, querido. Acesse esse mundo espiritual. Você precisa acessar o mundo espiritual. Você precisa deixar essa visão limitada, humana e física de lado e crer no sobrenatural. Nós precisamos crer no sobrenatural. Fique em pé.
Coloca a mão no seu coração, começa a orar ao Senhor. Começa a orar, deixa Ele ouvir a sua voz. Começa a prática agora, deixa Ele ouvir a sua voz. Deixa Ele ouvir a sua voz. Deixa Ele ouvir a sua voz. Vai, deixa subir, deixa a oração subir. Eu não posso mudar a sua vida, mas Ele pode, então fale com Ele. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele está aqui nesta noite. Queridos, Ele está aqui nesta noite, e Ele deseja tocar a sua vida. Ele deseja tocar a sua vida. O Espírito Santo começa a tocar cada vida no singular. Começa a tocar cada vida no individual. Permita que cada um daqueles que aqui entraram, Senhor Deus, sejam cheios da presença do Senhor. Abraça aquele que está desesperado. Dê conforto, dê vida. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela Tua presença em nós e através de nós. Vento que vem sobre os quatro cantos desse mundo, sopra sobre esse templo, move as águas. Nós queremos ir no mais profundo com o Senhor. Nós queremos ir no mais profundo com o Senhor.